É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Você que está em sintonia com o nosso canal, assistindo pela primeira vez o programa Opção para a Vida, não mude de canal, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para a sua família. Estamos hoje nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro. Muita gente tem a superstição da chamada sexta-feira, quando coincide ser dia 13, como se fosse um dia azarado. Todo dia é dia abençoado, gente. Não temos que estar alimentando superstição, não é? Muita gente tem a superstição de passar debaixo de uma escada, se ouvir o canto da coruja, fica com medo, né? Tem a síndrome de que vai ter gente da família que vai morrer. Quanta superstição, vidro quebrado, espelho quebrado. Gente, sexta-feira, 13, é um dia normal como qualquer outro dia. Portanto, tira isso da sua cabeça, do seu coração. Hoje, inclusive, comemora-se o dia do cego e também o dia da marinha, não é? Você que não sabia, fique sabendo. Queremos lembrar a todos ainda o provérbio do dia. Abra sua Bíblia agora comigo e confira capítulo 11, versículo 8. 11:8 diz assim: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Este provérbio mostra realmente o que acontece com cada um de nós, seja credo ou incrédulo, seja você que tem algum credo em Deus ou algum credo qualquer, ou você que realmente é uma pessoa que tenha sua confiança, né? Às vezes no dinheiro, às vezes na capacidade que você possui. O provérbio nos mostra que o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar, porque é assim que acontece quando nós deixamos de confiar no poder de Deus. O principal mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Nós devemos fazer o bem a todos, indistintamente. No que concerne ao amor ao próximo, há algumas atitudes que devem ser destacadas. Há aqueles que pagam o bem com o mal. Isso é perverso. Há aqueles que pagam o mal com o mal. Isso é vingança. Há aqueles que pagam o bem com o bem. Isso é troca de favores. Mas há aqueles que pagam o mal com o bem. E isto é graça. Nós devemos amar como Deus nos ama. Deus ama a todos indistintamente. Manda o sol e a chuva para os bons e os maus. Graça é favor a quem não merece, é amar quem não nos ama, é ajudar e socorrer quem não nos estende a mão. O amor é altruísta e não egoísta. Ele ajuda sem olhar a cor da pele, a posição social, a cultura, a raça ou a religião. O nosso amor deve ser prático, devemos amar a todos indistintamente. Jesus Cristo conta-nos a parábola do bom samaritano, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que saquearam-no, deixaram-no semi-morto à beira da estrada. Há aqueles que vivem para fazer o mal. Por esse caminho passavam o sacerdote e o levita, homens religiosos, e passaram de largo. Há aqueles que são indiferentes e a sua filosofia de vida é:
cada um para si e Deus para todos. Entretanto, por este caminho passava também um samaritano. E olhando aquele homem ferido, parou, aproximou-se, pensou suas feridas, tirou da beira do caminho, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Assim deve ser o nosso amor, prático, eficaz, socorrendo as pessoas que precisam de ajuda. O nosso próximo é aquele que está à nossa volta, ao alcance da nossa mão, precisando do nosso socorro. Você deve amar a todos sem olhar a quem. Pessoas sábias, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de cor, de multicores, pessoas nobres, pessoas que não têm uma certa condição econômica, de idades diferentes, de criança, de adolescente, de jovem, de adultos, de ancião, de terceira, da melhor, da terceira idade, seja qual for, e esse povo consegue viver numa verdadeira harmonia. Só Deus faz com que este corpo viva em unidade. Mas alguns membros, às vezes, pelo fato de estarem vivendo isoladamente, individualmente, como se estivesse desligado do corpo de Cristo, por causa do seu comportamento, por causa de atitudes, parece que o corpo adoece. E aí Jesus aqui nessa oração, ele faz ele usa essas palavras, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou citar aqui 3 pensamentos, 2 de autores evangélicos e um de minha autoria. O primeiro deles é de René Vourlan. Ele diz: o homem foi feito para a unidade, antes de tudo porque Deus o fez um ser social, a tal ponto que não pode atingir sua perfeição sem a união com os seus semelhantes. Não podemos viver isoladamente. Não podemos viver socialmente independentes. Nós precisamos uns dos outros. Todos nós não podemos viver isoladamente como se estivéssemos sozinhos no mundo. Sabem por quê, irmãos? Porque nós somos um ser social. E como igreja, muito mais, porque nós formamos um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele. E Ele mostra, Ele revela, Ele esclarece, Ele mostra as carências, as deficiências, as dificuldades que nós, como ser social e como membro deste corpo, devemos corrigir certas coisas que às vezes a gente nem percebe, pelo fato de nós vivermos muitas vezes mais enclausurados, como um caracol dentro de nós mesmos. Parece que nós só enxergamos a nós mesmos. O outro pensamento, que esse aqui, eu diria que ele é fundamental para que haja unidade, chama-se o verbo amar. Sem amor, nós não podemos viver em unidade. E aí eu vou ler aqui o pensamento de Eleanor, um escritor cristão. Ele disse: o amor que une os cristãos deve ser mais ardente do que as diferenças que nos dividem. Que pensamento profundo esse, não é? Eu vou repetir: o amor que nos une
que une os cristãos deve ser mais ardente que as diferenças que os dividem. Isso só vai acontecer, irmãos, quando nós entendermos o que Paulo nos diz: o amor de Cristo nos constrange. O sacrifício de Jesus, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, foi de tal maneira que nós também devemos ter em nossa mente, em nosso coração, esse sentimento de, se for possível, morrermos também por aquele que deu a sua vida por nós. John Carlos Studd, um fundador de uma das denominações e missão transcultural, Amém. Ele era nobre, fruto de uma família riquíssima na Inglaterra, e ele, quando os pais dele morreram, ele herdou uma grande fortuna, mansões, um verdadeiro castelo, muita coisa, e ele se converteu, e ele propôs no coração dele doar todo o patrimônio para a obra missionária. John Carlos Studd, a história dele, fundador da Ministério Amém. E ele então pensou: eu vou doar tudo, porque quando eu morrer, eu não vou levar nada, e Jesus deu a sua vida por mim, então isso aqui são coisas que vão ser usadas na obra dele, no reino dele. Mas ele, após fazer a doação, passado algum tempo depois, ele pensou consigo mesmo: mas eu ainda podia dar mais alguma coisa. Eu agora vou me doar. Eu agora vou me entregar. Eu agora também vou me tornar um missionário. E aí ele foi. E aí alguém, quando ele fez a primeira doação de todos os bens, alguém disse: você está doido, João Carlos Studd? Você enlouqueceu? Como é que você pega todos esses bens, toda essa fortuna e você doa? Você podia fazer isso, menos do que isso. Mas eu não posso, Jesus deu a sua vida por mim. Isso é pouco. E aí depois, quando ele disse: agora eu vou me doar, agora eu vou me tornar um missionário, aí alguém disse: você agora enlouqueceu de vez. Porque depois que ele se lançou no ministério, na obra missionária, alguém foi visitá-lo. Ele chegou lá nos lugares mais humildes que vocês possam imaginar, nos campos, onde ele estava numa choupana, dormindo, não com colchão, mas dormindo no chão, no barro batido. Alguém disse: mas João Carlos Studd, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você largou tudo, até o conforto que você tinha? Você perdeu, você está aí agora nessa condição, humilhado, lugar tão assim simples. Como é que você chega a esse ponto? Ele usou essa frase que é o tema do ministério da Missão Amém: não há nada demasiadamente difícil que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Não há, repito, não há nada demasiadamente difícil que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Esse é o tema da missão Amém. E aí, por isso, esse versículo, esse pensamento do Eleanor, o amor que une os cristãos deve ser mais ardente do que as diferenças que os divide. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós temos nossas limitações, nós temos as nossas diferenças, mas, meus irmãos, na hora em que nós devemos nos comportar como membro do corpo de Cristo, devemos ter em mente isso: a unidade do corpo de Cristo deve estar acima de tudo, porque o amor de Cristo nos constrange. E o outro pensamento que eu estava meditando e pensando preparando esta mensagem, me veio essa frase: a unidade do corpo de Cristo tem como base a cruz. Para que sejamos unidos, precisamos crucificar o nosso eu. Se não fizer isso, nós não vamos estar fazendo com que essa unidade funcione. Eu tenho que crucificar o meu eu. Por isso que Paulo diz
Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se não houver sacrifício, se nós não crucificarmos o nosso eu, meus irmãos, nós não vamos contribuir praticamente em nada para que essa unidade ela funcione. Amém? Então, nessas últimas palavras, Jesus estava mostrando que a sua igreja, como corpo, precisa sim de viver essa unidade. Por isso que ele diz aqui, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Alguém já disse que quando Deus proveu enviar o seu Filho, por mais que os anjos, seres angelicais, os querubins, os serafins se oferecessem para vir, tinha que ser o resgate, tinha que ser por alguém que tivesse sangue, não tivesse um corpo angelical, mas que tivesse sangue. E foi por isso que Jesus tomou forma humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Foi preciso Jesus tomar forma humana, corpo humano, físico, biologicamente falando, e derramasse o seu sangue, para que nós pudéssemos sim reconhecer que Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ênfase é que os discípulos fossem como um só ser, como Ele e o Pai. Ele diz, quem vê a mim vê ao Pai, e eu e o Pai somos um. Ou seja, há muita comunhão, há uma comunhão intrínseca, há uma unidade perfeita entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Quando há amor, meus irmãos, há tolerância, há perdão. Quando há amor, há humildade, para a gente compreender uns aos outros. Ao ponto de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele afirmar, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas cada um considere os outros, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem tem esse tipo de comportamento, quem tem atitudes como estas, que eu estou citando aqui, está contribuindo para que a unidade do corpo de Cristo seja realmente vivenciada, seja experimentada. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, versículo 13, ele diz, porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo escrevendo aos Efésios 5, 21, ele nos diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se cada um de nós tiver atitudes comportamentais como estas, biblicamente falando, que eu estou mostrando para vocês, nós poderemos viver realmente essas palavras que estamos dando como tema do nosso sermão, a unidade do corpo de Cristo. Então, nesse verso 21, Jesus tomou o exemplo do relacionamento, da afinidade que ele tem com o Pai. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No verso 22, ele está falando sobre a unidade no sentido de realizar a exaltação de Cristo e eximir-se, nós nos eximirmos de roubarmos a glória do Senhor para si, pelo que fazemos ou pelo que realizamos. No verso 22 ele diz isso, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um,
como nós o somos. E aqui, meus irmãos, a gente precisa de ter um cuidado muito grande para aquilo que você, por mais que você faça para a obra de Deus, pelo reino de Deus, pela igreja, pela obra do Senhor, você jamais abrogue para si o privilégio de vangloriar-se porque você fez alguma coisa. Porque a própria palavra de Deus nos diz que depois que nós fizermos tudo, não passamos de servos inúteis. As nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Ninguém faz nada porque você realmente está querendo prestar serviço na igreja, ou no trabalho, ou no reino de Deus. Porque por mais que você faça, por mais que nós façamos alguma coisa, não passamos de servos inúteis, porque fizemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Seja do serviço mais humilde, mais simples na casa de Deus, de fazer o serviço de faxinaria, de faxineiro, de faxinaria, ao mais nobre, de você ser um porta-voz da proclamação do Evangelho. Depois que fizermos tudo, não passamos de servos inúteis. Quando temos essa compreensão, meus irmãos, ninguém aparece. É como dizia o velho saudoso presbítero Nicodemos Neves, de saudosa memória, presbítero desta igreja. Ele dizia que uma pregação que ele pregou num sermão, no retiro de carnaval, lá em Pocinhos, nunca mais esqueci, ele pregou sobre a função do sal. E aí ele mostrou que o sal servia para muita coisa, para conservar, né? A carne de charque, a carne de sol, se não for salgada, ela apodrece. Ele dizia, mas o sal tem uma função muito especial. E ele dizia, o sal, dentre as muitas funções que tem, é que o sal não aparece. Uma comida que a senhora dona de casa faça, uma feijoada, uma macarronada, seja qual for a comida, leva uma pitadinha de sal. Mas não pode ser demais. Deve ser dentro do limite do tempero. E o sal não aparece. Já notaram? Se uma feijoada tiver muito salgada, seja, a feijoada estava salgada demais, apareceu o sal. Mas quando ele é temperado na medida, ele não aparece. Parece, me ajuda aí, as irmãs que trabalham com culinária, a irmã Jane, bolo leva sal? Leva não, né? Leva? Leva? Leva. Mas você sente o gosto do sal no bolo? Quem sente? Só se botar sal demais. Então o sal tem essa finalidade. E aí, meus irmãos, para que haja unidade no corpo de Cristo, nesse versículo 22, ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ou seja, a unidade no sentido de realizar a exaltação de Cristo, deve nos eximar, devemos nos eximarmos de realmente fazermos alguma coisa que nós apareçamos. Mas que Jesus, por isso que João disse, convém que ele cresça e que eu diminua, ou que eu desapareça. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 36, diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É ele, por ele e para ele. Não devemos nem podemos, meus irmãos, roubar a glória de Cristo. Dentre as 5 solas da reforma, uma delas foi glória a Deus. Toda glória sejam dadas a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A unidade, meus irmãos, exige qualidade do que é um, único ou mono. E isso implica
em união. Isso implica em koinonia no grego, que quer dizer comunhão. Por isso que nós encontramos o salmista no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam reunidos, vivam em união. É que muitas vezes nós estamos reunidos, mas poderemos não estarmos unidos. Por isso que o salmista diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A ação ou o efeito da união jamais deve comportar divisão. Amém? Vocês entenderam? Eu vou repetir. A ação ou efeito da união jamais deve comportar divisão. Jesus, nos versos 23, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O verbo amar aqui está em evidência. Não pode haver unidade na igreja se não existir amor. E esse amor aqui é o amor ágape. É o amor que eu vou aceitar o irmão ou a irmã que está ao meu lado, com todas as falhas, com todos os defeitos que ele tem, porque quem vai transformar a natureza, ou quem vai mudar o caráter, quem vai mudar e transformar essa pessoa, não sou eu, mas é o Senhor Jesus na vida dessa pessoa. Por isso que Paulo diz que nós devemos suportar e carregar o fardo uns dos outros. Ah, meus irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu digo: meu Deus, como estamos longe, como estamos equidistantes de vivermos realmente a unidade na sua real essência, na sua real significância. Que às vezes a gente pode até se magoar porque o irmão passa por a gente e não deu a paz do Senhor. Fulano passou por mim, pastor, e não me deu nem a paz do Senhor. Eu não sei o que é que eu fiz, eu não sei o que é que ele fez, eu sei que eu não estou nem conseguindo olhar mais para ela ou para ele. Veja quanta infantilidade, quanta meninice, meus irmãos. É que nós parece que não crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem, Atos capítulo 4, versículo 32, nós encontramos ali, meus irmãos, um sentimento no primeiro século, de como andavam, como se relacionavam os cristãos. Atos capítulo 4, versículo 32, e eu chamo a sua atenção para esta expressão, porque era assim que aqueles cristãos se comportavam. Da multidão dos que creram era um só, um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Aqui nós podemos ver que no início, nos primórdios da igreja, no primeiro século, aqueles cristãos, eles praticavam a unidade do corpo de Cristo. Agradecemos a sua teleaudiência e esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração para a família, e às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Que todos tenham um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.